que a gente estava conversando, né, ontem. E aí a gente aproveita e compartilha, né, Cíntia? Deus está nos trazendo porque pode ser útil para mais pessoas também, né? E o intuito aqui é a gente compartilhar o que Deus está fazendo em nós, né? E quem Uhum. conseguir aproveitar alguma coisa para si, Bem, bom, né? é sobre o que ele está fazendo, é sobre o que ele está falando, não tem nada a ver conosco, né? Então, Exatamente. Nunca tem nada a ver com a gente. amém. Que ele E essa continue com liberdade, né, para fazer. E esse às vezes é o grande erro da gente, né? Acreditar que tem alguma coisa a ver com a gente. É, que a gente pode resolver, que a gente pode fazer, que a gente pode, né? Para mim isso começa a ficar muito claro a partir do momento que eu penso, né, na cruz. Se ele morreu por nós, ele deu a vida dele para nós. Então, a partir desse momento que a gente reconhece isso, né, que ele se torna o nosso único Senhor e Salvador, a vida não é mais sobre nós, é Uhum. sobre a vida dele agora, porque é a vida dele que está em nós, né? Vamos orar É. então para a gente começar? Vamos, vamos. Paizinho querido, muito obrigada, Senhor, por mais essa manhã, Deus, mais essa oportunidade de estarmos na tua presença, Pai. Deus, compartilhando com todos que estão dispostos, Pai, a ouvir, Senhor, e tem sede de Ti, Pai. Sobre o que o Senhor tem falado conosco, sobre o que o Senhor tem transformado em nós, Pai. Deus, sobre a Tua palavra revelada e viva em nós, Senhor. Deus, para que o máximo de pessoas possíveis possam conhecer a forma que o Senhor trabalha, Deus. Que o Senhor tem trabalhado em nós e que o Senhor pode trabalhar na vida de todos que se disponibilizam, Pai. Meu Deus, que essa live de hoje, Senhor, possa ser poderosa no Teu nome, Pai. Que o Senhor libere o Teu poder e a Tua unção, Pai, nessa live, Senhor, para as nossas vidas e para todos que ouvirem, Pai. É o que te pedimos e clamamos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Então, vamos ler o texto, gente. Isaías 43, que fala, é um versículo que mexe muito comigo, né? É até o tema da minha célula, né? A célula de mulheres que eu faço toda terça-feira à noite. É online, né, Brisa? Isso, célula online que eu faço. Ai, cadê? Eis que faço coisas novas. Onde tá? Ai, gente, me perdi aqui. Senti, é 43, qual o versículo? Ixi, se eu for olhar aqui, eu saio da tela. Peraí. Deixa eu ver se eu olho aqui no computador. Aqui, já achei. Isaías 43, versículo 17, 18 e 19. Esqueça tudo isso. Não é nada comparado ao que vou fazer. Tem outras traduções que falam, né? Estou fazendo uma coisa nova. Vocês não a percebem? Né? Tem uma tradução que fala desse jeito. Aí no 19, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto. Farei rios na terra seca. Então, assim, essa passagem mexe muito comigo, porque muitas vezes a gente pode não estar percebendo o que o Senhor está fazendo. A gente pode não estar entendendo o movimento do céu, né? Por quê? Porque o nosso olhar, o nosso foco está muito aqui, nas coisas que estão acontecendo aqui, nas coisas que já aconteceram, nas coisas que a gente já recebeu. E aí a gente se perde, porque o nosso foco precisa continuar no Senhor. O nosso foco precisa continuar no alto. E aí a gente se distrai com as coisas que a gente está vivendo aqui, com aquilo que a gente já recebeu aqui, com aquilo que aconteceu por aqui. E aí a gente se perde daquilo que é eterno, da continuidade que o Senhor quer dar, né? Do novo que o Senhor quer derramar a cada novo dia sobre nós, né?
Então, assim, ontem a gente estava conversando, né, Cíntia, sobre situações na nossa vida que podem ser armadilhas, né? E se a gente não tiver muito conectado intencionalmente, eu amo essa palavra, por quê? Porque a gente tem que estar com a nossa racionalidade, a nossa ação tem que estar toda voltada para isso. A gente não pode viver no automático. Não existe viver no automático para Deus. A gente precisa, por quê? Porque existe uma luta diária, né? Não, É e é uma, justamente uma isso guerra que Deus interna. quer fazer com a gente, né? É tirar a gente do automático que a gente viveu durante todos esses anos, né? A ciência explica que nós fomos acostumados a viver para poupar nossa energia. Isso. Então, como é que a gente poupa nossa energia? Colocando o máximo de atividades no automático para que a gente não precise gastar nossa energia pensando no que a gente está fazendo. Isso. Então, assim, quando a gente escova o dente, a gente não pensa, eu vou escovar um pouco desse lado, um pouco desse lado. Por quê? Porque é uma atividade que já virou automática na nossa vida. A gente escova o dente automático, né? Nós passamos anos e anos desenvolvendo essa atividade, ela se tornou automática. Assim como muitas coisas na nossa vida se tornam automáticas. Assim como durante muitos anos a minha oração foi uma oração automática. Todo dia eu batia na cama, Deus, obrigada pela minha vida, pela minha família, pelo meu pai, pela minha... Eu escrevia todo mundo, obrigado. Abençoa Deus em nome de Jesus. Boa noite, tchau. Amém. Então, assim, Não era um muito... relacionamento, né, Cintia? Não tinha nada a ver com relacionamento. Não tinha Era, nada a ver com era, relacionamento. como é que fala? Era só uma parte que falava, né? Que se manifestava. A outra parte não tinha liberdade para se manifestar, né? É no padrão que nós temos aprendido a vida toda, né? Uhum. E assim, não digo que é só com Deus, é com todo mundo, né? A maioria das pessoas, elas se relacionam comunicando o que elas querem, sem saber se a pessoa recebeu o que ela queria comunicar, sem saber se a pessoa entendeu o que você queria comunicar, sem deixar direito de resposta, né? Sem deixar, né? Então a gente, hoje em dia, a gente aprendeu assim, e esse é o nosso automático. Eu comunico o que eu quero e bola pra frente, segue próxima, né? Próxima Uhum. atividade, qual que é o próximo? E assim, é muito engraçado como a gente, eu sou assim, eu crio muito rotinas na minha vida que é para que elas entrem no automático e eu não preciso pensar a respeito delas. Eu tenho uma rotina de tomar banho para que eu não precise pensar a respeito delas. Já tá a rotina e eu crio Ela isso vai nos meus sozinha, né? filhos. Seu corpo vai fazendo sozinho, né? Você não precisa estar ali com a mente presente, né? Exatamente. E assim, mas quando Jesus morreu na cruz pelas nossas vidas, né? A gente não pode mais viver desse jeito. Sabe por quê? Porque viver no automático, né, a respeito de para não gastar energia, a respeito de você economizar para si próprio, não cabe mais. Não cabe Uhum. mais na nova criatura. Não cabe no nascer de novo. Porque Deus não é assim, e Jesus muito menos. Né? Eles Eles são são totalmente intencionais em intencionais. tudo que fazem. Né? No reino de Deus não existe o automático. Né? É tudo pensado, né? É detalhado e feito com intenção, né? Para o bem. Então, assim, quando a gente vive no automático, que não é para ser a nossa natureza, né? Você vê, quando na época lá de Adão e Eva, e a gente sempre vai voltar ao início, né? Não tem como. Não tem como a gente falar da natureza que a gente adquire em Deus sem voltar lá em Adão e Eva. Por quê? Porque ali houve a ruptura, né? Do que Uhum. era a criação de Deus em nós e do que nós nos tornamos a partir das nossas decisões de conhecer o que não era para ser conhecido, né? Então, na, lá, naquela época, eles não viviam automático, não tinha nada de automático, era tudo novo, todos os dias novo, né? E me E remete o novo, também à né, época é do... engraçado. Você falou aí, era tudo novo todos os dias. O novo, ele chama a nossa atenção.
Não tem como você viver algo novo, diferente, sem você estar atento, estar olhando, estar observando, estar focado naquilo, né? Não tem como. Exatamente. Então, por isso que Vou a gente dar, precisa estar atento. Hoje o Senhor tem uma coisa nova, Ele está fazendo uma coisa nova. Eu vou observar. Eu vou colocar minha atenção nisso, eu vou colocar o meu foco nisso, no novo de Deus. E para isso eu tenho que me desapegar, eu tenho que me desvencilhar do velho. O velho foi uma olha, benção, mas ficou para lá. Hoje o Senhor tem vou algo dar, novo. vou dar alguns exemplos aqui do nosso cotidiano, né? Quando o nosso filho nasce, nosso primeiro filho nasce, é tudo novo. Então, você pensa detalhadamente em tudo que precisa ser feito, porque, né, você tem medo de errar, você tem medo de não cuidar direito, então você está ali Tem uma aprendendo. segurança, né? Tem Então, um. você tem toda a atenção. O seu filho tem toda a sua atenção, né? O momento tem toda a sua atenção racional, né? Calculada, pensada, para você aprender aquela novidade ali e viver aquela novidade bem. Quando você entra num emprego novo, que você não sabe nada de nada, você coloca toda a sua atenção para desenvolver um bom trabalho e tudo. O nosso problema é que a partir do momento que a gente aprende algo que Deus colocou como novo na nossa vida, a gente cria uma forma de roteirizar para que entre no automático. E aí, quando entra no automático, deixa de ser intencional, deixa de ser pensado, deixa de ser o novo e vira o velho, né? E aí me lembra muito da passagem de quando Jesus, né, quando Deus libertou o povo do Egito e levou para o deserto e ele dava o maná, né? E o maná era o novo de todos os dias. E as pessoas ficaram com medo, né? O Deus que fez hoje não é o mesmo Deus que vai fazer amanhã. E eles tinham medo de que amanhã Deus se Tivesse. esquecesse e não mandasse o maná. Então eles começaram a, a guardar o maná. E Deus falava, não guarda, eu sou o Deus que faço hoje, vou fazer amanhã e depois de amanhã e vou fazer todos os dias na sua vida. E o medo da escassez, né? O medo de depender de Deus, o medo de não ter guardado para si, né? Fazia com que eles guardassem. E o que acontecia com o maná? Apodrecia. Porque Deus foi claro. É cada dia a sua porção nova. E Exato. aí, né? Ou seja, isso fala muito, né, a respeito do nosso tema aqui. Por quê? Porque nós, além de tentarmos transformar tudo que Deus nos dá de novo em algo que a gente roteiriza e fica no automático, nós também temos a mania de guardar. Né? A gente guarda aquilo ali como se amanhã Deus não fosse dar algo novo para a gente. Tudo que Deus nos dá, a gente armazena com medo de amanhã não receber o novo de Deus. Uhum. E, e isso é o maná podre. Né? O que É Deus nos viver o dá velho, é cara. para É nós viver o velho. gastar. Desculpa, fala de novo que eu falei junto. Não é isso, é viver o velho. A gente tem um novinho ali, purinho, né? Perfeito para aquele novo dia, perfeito para aquele novo momento da nossa vida. E a gente tá pegado, tá segurando, né? Com a nossa vida amarrada ao velho, Exatamente. né? É uma E incredulidade muito grande, né? Que tá no nosso coração. No fundo é incredulidade, porque a gente não consegue acreditar que o Senhor vai ter algo melhor ainda. Então a gente se apega aquilo ali parece que foi o máximo que Deus poderia nos dar. E Deus tem muito mais para derramar sobre nós. E a gente, às vezes, por causa do apego ao velho, não consegue receber o novo. Porque se a gente está cheio de coisas velhas, não tem espaço para o novo, né, Cíntia? exatamente, Não é tem aquela espaço história pro novo. do copo cheio, né? O copo cheio não cabe mais de Deus. Ou seja, cara, o que Deus nos dá hoje é para a gente gastar, é para a gente esvaziar na vida dos outros, é para a gente, né, Erguer, né? transbordar e esvaziar. Por quê? Porque amanhã tem algo novo de novo.
né? Amém. E quando a gente não gasta, quando a gente não esvazia, quando a gente não transborda aquilo na vida dos nossos familiares, das pessoas que nos cercam, ou até numa própria live, quando a gente não esvazia isso, quando a gente não esgota, a gente está tendo reservas. Né? Quantas vezes a gente já falou aqui, Brisa, se entregar a Deus sem reservas. Se entregar a Deus sem reservas é sem estoque de nada que você recebeu antes, sem estoque de nada emocional que você recebeu antes, sem estoque de nada, 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 né? Vai ser assim conosco. Existe umas características que a gente precisa ter para estar aberta para o novo, né? E uma delas que a gente sempre fala aqui é a gente se render. O que é o se render? É você abrir mão do velho. É você entender que o velho foi uma bênção. É você ser grato por aquilo que o Senhor já fez, né? É ter a gratidão, mas é não se apegar àquilo. A gente acaba se apegando mais às coisas que Deus nos deu do que ao próprio relacionamento com Ele. Né? Exatamente. Existe uma armadilha muito grande nesse apego aí, né? E a gente tem muita mania disso. O ser humano tem muita mania de ser assim, de se apegar às coisas, segurar. Não sei o que eu conquistei, então não vou largar mais, porque da manhã, né, eu posso não ter nada. Então, eu não tô Não é falando aqui assim, ó. que a gente tem. Deus me deu, então eu vou agarrar o que Deus me deu. Só que Ele não quer que você agarre, Ele quer que você solte. Porque o que Ele te deu é para ser entregue a outros. Porque Amém. amanhã Ele tem mais. E Ele tem Amém. mais. Por isso que a palavra de Deus diz: dá, né? E você receberá mais. Por quê? Porque quando você não dá, quando você retém, é juntar tesouros na terra. E eu falo isso a respeito de tudo, né? Quando você só pensa em guardar dinheiro, ao invés de doar, ao invés de dar para quem precisa, né? Quando você pensa só em reter o que Deus está te dando de revelação, ao invés de, cara, escancarar para que todos saibam as revelações de Deus, ao invés de você transferir, né? Entregar para outros tudo que Deus tem te dado, né, da educação dos seus filhos, né, de como conduzir a sua vida, você tem retido, né? Eu já ouvi falar de crentes gordos, né, que não dão nada para ninguém, mas Obesidade. É uma obesidade. Vou ficando obeso, guarda tudo para tudo que Deus está dando, guarda só para Ele, né? Sendo que a mas, nossa mas dá, a gente vai fazer a diferença um na vida dos outros. Essa é a nossa missão, né, como seres é humanos. isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus, a gente estava falando sobre isso ontem, né? De amar a Deus todas as coisas, não é dizer que amo, não, cara, é amar de todo o coração, de todo o entendimento, com toda a sua força, com toda a sua alma, com toda a sua vida. Toda a sua confiança também, né? Porque a nossa confiança no Senhor demonstra que a gente ama Ele. A gente sabe, né, em quem está colocando nossa esperança. A gente conhece muito bem o Deus ao qual a gente serve e que a gente coloca a nossa esperança, que a nossa vida está na essa É. certeza, né, Cintia, que demonstra também, né, o nosso amor por Ele. E amar o seu próximo como a ti mesmo é você entregar, né? Entregar tudo que você tem recebido, é você, cara, dar em amor, né? Semear, né? Quando a gente vê a história de Jesus, os passos dele, ele dava tudo que ele tinha, né? Tanto que ele deu a vida dele toda. Primeiro, ele deixou a glória dele para vir para cá, para se entregar, né? Para entregar a própria vida em nosso favor, em nosso lugar. Ou seja, ele deu tudo que ele tinha pelo próximo, que éramos nós, né? Então, se a gente quer seguir os passos de Jesus, que a gente tenha esse perfil de entregar tudo, entrega tudo, né? A gente tem que ter consciência de que a nossa vida não é aqui, é na eternidade, né? Que nós temos passado para exercer um ministério, e esse ministério é o ministério da reconciliação, porque a partir do momento que Jesus veio, né, com esse ministério, que era o ministério de Jesus, era o da reconciliação do homem com o Pai, né? E a partir do momento que ele entregou a vida dele, como a gente começou falando aqui no início da live, e hoje
é tudo a respeito dele, né? Nós que aceitamos ele nas nossas vidas, né? Ou seja, agora é tudo a respeito da vida dele e não mais da nossa, porque a nossa foi comprada lá, né? A nossa, ela foi, é como se a gente tivesse morrido para o velho homem, né? O homem do pecado, o homem, né, sem Deus, o homem distante. Essa reconciliação nos deu a vida do próprio Jesus, né? Então hoje nós somos co-herdeiros com Cristo, né? E um dia sentaremos junto com Ele lá ao lado de Deus. Então é sobre a vida dele, e como o ministério dele é de reconciliação, o nosso também deve ser. Nosso ministério deve ser de reconciliação, ou seja, nós temos que Nossa, doar tudo que temos recebido para que o máximo de pessoas se reconcilie com o Pai. Esses são os passos de Jesus, né? é isso, Cíntia, é isso. Quando a gente entende essa chave poderosa, né, cara? As coisas que nos dominavam não nos dominam mais, né? O desespero pelo apego, a insegurança, né? A incredulidade não nos domina mais. E aí a gente consegue se render, a gente consegue se abrir, a gente consegue dar a liberdade que Deus precisa, né? A liberdade que o Senhor precisa no nosso coração para Ele limpar do velho, para gente, né? Quando a gente abre mão do velho, a gente está dizendo para o Senhor, Pai, eu creio que o Senhor vai trazer algo muito melhor, né? O Senhor tem algo muito melhor, vai me surpreender, né? Esse nível de fé que o Senhor nos convida para ter hoje, né? É uma fé sem limites, é uma fé que não tem conexão com as coisas que acontecem aqui nesse mundo natural, não. É uma fé que está voltada para as coisas do alto, né? O sobrenatural dele. É isso que ele tem para nós, né, Cíntia? E quando a gente se apega só ao natural, aquilo que já aconteceu aqui, a gente deixa de viver o novo, o sobrenatural do Senhor, né? Que a cada novo dia ele quer derramar sobre nós. E às vezes a gente pede para Deus, né? Senhor, entra na minha vida, muda tudo, me transforma, me limpa. E a gente não entende por que as coisas começam a se movimentar de forma que a gente não queria, né? É, Mas a gente não lembra da oração que a gente fez. Ou seja, se Deus vai entrar na nossa vida, vai poder transformar, vai poder limpar, Ele vai te fazer passar pelos processos certos para que isso aconteça. Então, assim, os processos certos, muitas vezes, não são os mais legais, e a os gente mais agradáveis, mas é o que a gente precisa passar para aprender, né, para ser transformado na pessoa que vai receber a promessa. Para receber a promessa, a gente precisa viver uma transformação, né? E isso. sem essa transformação, nós não vamos receber a promessa. A gente vai olhar ela lá de longe, vai saber que ela existe, mas a gente nunca vai alcançar ela. Porque sem o processo, né, sem a transformação genuína que nós temos que viver diariamente, a gente não alcança a promessa. Então, muitas vezes, né, a gente tem falado aqui sobre viver sem reservas, sobre entregar tudo, sobre para receber o novo, mas muitas vezes a gente não sabe fazer isso de forma natural. Então, Deus, no nosso processo, nos ensina a perder tudo, né? E a gente fala, Deus, eu tô aqui te servindo, eu tô te amando, eu tô te adorando e tudo de ruim tá acontecendo, eu tô perdendo tudo que eu tinha, eu tô perdendo. E Deus está te ensinando a viver sem reservas. Isso, Mas depender você só total tá dele, né? enxergando com os olhos humanos de que, nossa, eu tinha, agora eu não tenho mais, né? Eu acumulava e agora eu não acumulo mais, não consigo mais guardar nada, não consigo, né, ter uma reserva. Isso, E é isso que Deus quer. Ele quer nos ensinar a não ter reservas, isso. A gente porque não precisa, né? Com ele a gente não precisa de ter reservas, porque ele tem sempre algo novo. é É um isso, e é nível de isso. fé, assim, né? Assim, que a gente precisa alcançar. É fé, É, simplesmente é fé, né? É a fé que faz a gente conseguir se desapegar do velho, para estar pronta para receber o novo. É a fé nele, é a certeza de que ele não vai nos deixar, ele não vai nos abandonar, ele não vai nos frustrar, né? Mas como a gente se frustra muito aqui, né, com as nossas relações naturais, às vezes a gente liga isso para a nossa relação com Deus. A gente entra nessa relação com Deus com a mesma incredulidade, com a mesma incerteza, com o mesmo medo que a gente tem
nas nossas relações naturais aqui, né? Com os nossos pais, o nosso cônjuge, nossos irmãos. E com Deus, não. Deus, ele não vai nos frustrar, ele não vai nos decepcionar. Ele tem o melhor, né? A gente precisa acessar esse nível de fé para viver o novo do Senhor, né? Em todas as áreas da É. nossa vida. E assim, e a gente não tem que ter medo, né? De, ai meu Deus do céu, se eu pedir isso para Deus, então eu vou passar pelo processo, e o processo vai doer, vai sofrer, mas ao invés de ter medo, né, de começar um processo, você tem que, né, se entregar mais ainda para Deus e falar, Senhor, ensina logo então, quero aprender, eu tenho sede do seu processo, porque o seu processo me leva para um próximo nível. Eu Amém. alcanço uma promessa e me leva para um próximo nível de uma nova promessa. E eu quero o novo de Deus, e eu quero o novo de Deus todos os dias e o tempo todo. Então, assim, não tenha medo de viver o processo, mas seja intenso em viver o processo, porque quanto mais intenso você é, mais rápido você aprende, mais rápido você passa pelo processo. Isso, e vai para o próximo nível, né? Se a gente está pronto para o próximo, né? Deus, ele nunca vai vai fazer a gente entrar num processo sem a gente ter passado no anterior e sido aprovado no anterior, né? Porque Eu, eu, vai ter estrutura. eu posso dizer, inclusive, por experiência própria, assim, porque eu passei 9 anos num processo no meu casamento e que eu só dava voltas no processo. E eu não rompia, eu não passava. Por quê? Porque eu não estava ensinável. Eu não estava vazia para receber o novo de Deus. Então eu precisei de uma Baseado. catracada. Eu precisei de uma catracada para entender que eu estava cheia dos meus princípios, cheia dos meus conceitos, cheia das minhas vontades, cheia, eu estava muito cheia para sair daquele ciclo. E por que que o povo passou 40 anos no deserto? Porque eles estavam muito cheios. Né? Eles estavam muito cheios dos princípios, dos entendimentos, dos Velho, né? conceitos. Velho. Abarrotado do velho, né? Sem espaço para o novo. E assim a gente fica preso no ciclo, né, do processo e a gente não sai do lugar. Por isso que eu falei de você ser intenso no seu processo, de você se esvaziar mais ainda, para que ele possa se encher. Eu estou passando por um processo, né, eu estou no meio de um processo. E Todos nós, né, Cintia? Todos nós. todos nós, mas o meu tá bem intenso. E o que eu tenho falado para Deus, Deus, eu me esvazio mais ainda. Eu, eu, eu tenho entendimento mais ainda de que hoje eu não sei nada, sabe? E eu Uhum. acredito que isso é a maturidade. A Você tá maturidade não vendo é nada. sobre o que você sabe mais, mas é você reconhecer que você não sabe nada. Uhum. Porque a tua maturidade, ela é igual à dependência de Deus. Uhum. A tua maturidade, ela resume a sua dependência de Deus. Você não é maduro pelo que você mais sabe, é pelo que você reconhece que menos sabe, que mais você depende de Deus. Isso é a sua maturidade. É essa maturidade que Jesus espera da igreja, né? Para que um dia ele possa vir. Ele espera a maturidade da igreja, porque ele não vai casar com uma noiva criança. Uma noiva que, Matura, né, mimada, né? bebe leitinho no peitinho. Ele quer uma noiva madura. E a noiva madura, ela é totalmente e exclusivamente dependente de Deus. E se Amém. nós não somos isso, e nós somos igreja, como que a igreja vai ser como um todo? A igreja não se resume no pastor, gente. A igreja é o corpo inteiro. Então nós temos que amadurecer. Amém. Nosso amadurecimento depende de reconhecer que nós não somos nada, que nós não sabemos nada, que nós não temos nada, que nós somos totalmente dependentes de Jesus, do novo dele, diariamente, o tempo todo, sem reservas. É isso, Sem né? reservas. E a nossa maturidade, né, tá ligada a sermos intencionais. Não vivermos no automático. Não vivermos lá, estou fazendo, estou aqui, estou acelerada, estou correndo, estou construindo, estou trabalhando, mas sem aquela intencionalidade, Senhor, é por aqui que eu devo ir?
Senhor, o que que o Senhor tem para mim hoje? Como que o Senhor quer que eu fale? Como que o Senhor quer que eu pense? Que pensamentos o Senhor quer que eu tenha hoje? É um nível de entrega, de intencionalidade, né, Cíntia, que, cara, se a gente não tiver maturidade, a gente não consegue viver isso. Cara, eu veio um pensamento aqui na minha cabeça agora. A gente vive cada novo dia como se fosse igual a ontem, né? Cada novo dia já é um novo dia. E você não pode viver esse novo dia igual você viveu ontem, no automático, porque existem a rotina de que você tem que acordar, tomar café, levar a criança para a escola, ir para o trabalho. É Cara, entender, né, o presente do novo, né, Cíntia? é o O novo é um presente presente do de Deus. novo, Exatamente. É né? entender, olhar Não para o dia fazer. hoje, mais um novo dia. Mais um dia que o Senhor quer me usar, mais um dia que o Senhor quer me encher, mais um dia que o Senhor quer me ensinar algo novo, um dia que o Senhor quer me tocar de uma maneira nova, né? A gente está Nossa, para mim intencionalmente buscando. acabou de virar uma chave aqui agora na minha vida, gente. Né? Eu queria que vocês conseguissem entender um pouquinho dessa chave aí e que ela possa entrar na vida de vocês. Mas assim como a gente deu o exemplo aqui de que ter um filho novo, você ficar alerta, porque é tudo novo e você tem que, né, pensar em cada detalhe do que você vai fazer. Assim é cada dia novo na nossa vida. E nós temos que estar alerta para sermos intencionais e pensarmos com sabedoria tudo que nós vamos falar, tudo que nós vamos fazer, Amém. porque esse dia novo reserva a porção nova do Senhor. Mas não é só para o momento que a gente está de joelhos ali buscando Ele, não, gente, é o dia inteiro. Inteiro. É o A gente dia precisa estar inteiro. se reconectando, né? De ser intencional em fazer essa reconexão o tempo inteiro, né? O que eu compartilhei com você, que é uma estratégia que Deus me deu. O tempo inteiro eu falo para mim, Brisa, você está aqui cumprindo uma missão, mas você não pertence a esse lugar. Você está aqui de passagem, né? O seu lugar de origem, o seu lugar de destino é outro, é o céu. Então se foca nas coisas do céu, para você trazer aqui para a terra a vontade de Deus, para que você seja um canal vivo da vontade de Deus e não da sua própria vontade. Porque senão a gente se confunde, a gente se perde muito facilmente, né, Cíntia? É. E, e assim, ontem, no meu momento de devocional, eu pensei nisso que você estava falando, né? E que você deu essa dica, e eu falei assim, vou fazer igual. E aí eu comecei a falar comigo mesmo, né? E eu ainda pensei em falar mais fortemente, sim, te acorda, essa vida aqui não é sua, é Jesus, ela é de Jesus, Jesus né? que vive, né? A Você gente não não... vai fazer o que você quer, você não vai fazer o que te agrada, você não vai fazer o que te conforta, você não vai fazer, você vai fazer o que Jesus quer, o que, que ele quer. E aí veio muito forte uma palavra de que Jesus em nós é a esperança da glória. Amém. Cristo em nós, é isso aí. Cara, se ele não for, né, se a nossa vida não for ele, para ele, por ele, dele, né, nós não vamos viver a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Ou seja, só você de fato vivendo cada dia para ele, por ele, dele, é que vocês que pode existir em você a esperança da glória. É isso, né, Cíntia? E se tá difícil, né? Porque é difícil, a gente tem nossos desafios, a gente tem as nossas fraquezas. Cara, que basta a gente apresentar essas fraquezas, essas dificuldades. Senhor, eu não consigo, Pai. Eu fico apegada. Senhor, com um coração sincero na presença de Deus, né, Cíntia? Tudo que Deus quer são filhos com coração sincero na presença dele. Então, que É a gente possa isso. apresentar Vou, assim. vou dar um exemplo prático aqui. Hoje de manhã eu acordei, né, e eu tinha falado com Deus antes de dormir. Eu falei assim, eu quero que amanhã o Senhor seja meu primeiro pensamento, né? E aí eu acordei, meu alarme tocou e eu, Senhor, o Senhor vai ser meu primeiro pensamento. Deus, obrigada por esse dia. Me ajuda a levantar, me ajuda, né? Aí tá. Acordei as crianças, arrumei não sei o quê. Aí fui me arrumar e falei, Bianca, vem cá arrumar o cabelo. E a Bianca, ai, mãe, não acho qual tênis, não sei qual tênis eu vou colocar. E eu comecei a ficar nervosa com isso, né? Por causa do horário. E falei, Bianca, vai fazer. Tá?
Aí eu vi que eu agi, né? Agi como Cíntia e não como Cristo. Aí eu me olhei no espelho assim, falei, Senhor, me ajuda, né? Jesus em mim, a esperança da glória. Aí eu fui Deixa eu lá, mudar a minha falei com cara. ela direitinho, né? Com carinho, para que as coisas andassem. E aí ela se acalmou, se tranquilizou e as coisas andaram. Então, assim, é o tempo todo você saber que Jesus em você é a esperança da glória. Então, Ele é a única esperança para você alcançar a glória. Não existe de forma mais clara para dizer. A única esperança de você alcançar a glória, de você alcançar a esperança de receber a glória, é Jesus vivendo através da sua vida. Amém. E é É isso. Jesus sendo glorificado, né, Cintia? É isso que glorifica, né? É isso que glorifica e exalta o nome dele. É a gente entender que não tem mais vez pra gente. Ele, é a vontade dele, são os planos dele, né? São as direções dele que vão Você sabe prevalecer. o que é glória? É a Você sabe opinião, que é a é opinião, né? É a vontade, opinião, é o pensamento é de Deus. opinião de Deus, é a ideia original de Deus, né? Então, quando a palavra diz, né, ser edificado de glória em glória, é de opinião em opinião. Jesus é a esperança da glória. Jesus, na sua vida é a única esperança de você viver o sonho dele para sua vida, Amém. né? É a viver a plenitude, né, que ele tem para nós, né? É a única Bia, a forma. gente já se avançou aí, vamos É orar. verdade, porque tá, nossa, uma coisa puxa a outra, né? Mas eu queria só finalizar aqui, Cintia, antes de fazer a oração, lendo o versículo de novo para a gente poder continuar meditando nele, né? Isaías 43, versículo 18 e 19. Vejam tudo isso, não é nada comparado ao que vou fazer. Então, assim, né? Desapega, tira o olhar disso. Isso aí já foi. Foi muito bom, mas já passou. Deus tem algo melhor ainda, né? Pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto. Farei rios na terra seca. Então, assim, nosso Deus, ele tem todo o poder de sobra para abrir rio no meio de um deserto, né? Tudo que está deserto, tudo que está seco, tudo que está morto na nossa vida, ele pode abrir um rio, porque ele é a própria vida, né, Cíntia? Então, que a gente se desapegue, que a gente abra mão, que a gente coloque a nossa fé por inteiro nesse Deus poderoso. Porque ele tem algo novo, maravilhoso, grandioso para fazer nas nossas vidas, e é a cada novo dia. Que em nome de Jesus, que o nosso apego ao velho, ao que já passou, ao que a gente conquistou, que a gente conseguiu, sei lá, muitas vezes, né? Porque a gente se apega com aquilo que a gente já conquistou, já, né, já deu certo, então a gente fica ali segurando, se segurando naquilo, que a gente consiga abrir mão, né? E que o Senhor tenha liberdade para trazer o novo dele em cada área das nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome Amém? de Jesus. Senhor, Obrigada. obrigado por essa palavra, obrigada por essa manhã abençoada, Jesus. Obrigada porque as nossas vidas estão em tuas mãos, Pai. O Senhor cuida de tudo, o Senhor é Deus poderoso, grandiosamente poderoso para cuidar de tudo, Deus. De um jeito que só o Senhor pode fazer, Pai. Que o Senhor possa aquecer os nossos corações nessa manhã, Deus, com uma fé nova, Pai. Que o Senhor venha renovar a nossa mente, renovar os nossos atos, fortalecer a nossa vida de uma maneira sobrenatural, Pai. Ensina-nos, Jesus, a realmente nos render, a abrir mão, sem reservas na tua presença, Deus, para que a gente consiga acessar o teu novo, Paizinho. Porque sabemos que o Senhor tem algo muito, muito maravilhoso, conforme diz essa palavra aqui. Algo novo, algo vivo, algo poderoso, algo que a gente nem imagina que pode acontecer, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor tenha liberdade de fazer a tua vontade, que a gente abra mão da nossa vontade, para que haja espaço para que o Senhor faça a tua vontade em cada área da nossa vida, Deus, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Glória a Deus. Deus. Obrigada, Um bom Cintura, dia. pela presença. Obrigada pela presença de todo mundo aí. Quem puder assistir depois, puder compartilhar, né? Porque essas palavras precisam ser compartilhadas, né? Elas trazem vida para a nossa vida.
Amém? Amém. Deus abençoe. Um Amém. beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Um beijo, até a próxima quinta. Até, tchau.